Boa noite. Agora vocês me ouvem? Então, hoje é nosso primeiro encontro de estudo bíblico através de live, né? Eu ainda sou bastante inexperiente, é nossa primeira live, mas agora eu espero que vai dar tudo certo. Espero que consigam me ouvir. Agora tá ouvindo. Meu sogro Vigand já respondeu aqui, sim. A Jennifer também. Senhora Ingeborg. Quem mais que eu vi agora há pouco que estava a Claudete, lá de Brusque, né? Então, pessoal, vocês me desculpem se de vez em quando alguém mandar uma mensagem ou aparecer alguém e eu não conseguir responder a tempo, porque às vezes eu me perco aqui nos comentários, então eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou João Carlos de Souza, sou pastor aqui na comunidade luterana na cidade de Gaspar. Minha esposa, a Sabina, também é pastora aqui, ela está nos bastidores aqui me ajudando nessa primeira live. E a gente quer ter um momento de estudo bíblico, para a gente dar uma lida no texto bíblico, que sempre traz tanto ensinamento importante para nós. Queremos também ter um momento de comunhão e de oração, do jeito que nós podemos, né? A gente sabe que o calor humano não é a mesma coisa através da internet, mas é uma forma interessante também. Eu fico pensando hoje, um dia um pouquinho mais frio, às vezes garoando, assim, se tivéssemos estudo bíblico normal, muitos já acabavam não vindo, né? Mas assim, no conforto das suas casas, pelo menos vocês conseguem acompanhar. Então tá todo mundo ouvindo, né? A Lígia também entrou ali, minha cunhada. Então um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos e o nosso estudo bíblico que a gente quer trazer, o texto vocês já conseguem ver ali na tela qual que é. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Eu vou colocar o texto bíblico depois na tela, mas se você tem a sua própria Bíblia em casa e gosta de acompanhar com ela, eu sei que tem gente que gosta de rabiscar, de anotar, então já vai pegando a sua Bíblia e já vai procurando o texto, mas de qualquer forma, o nosso texto bíblico também vai ser projetado. Eu estou acompanhando através do celular os comentários que vêm ali, então qualquer problema técnico vocês podem me avisar ali. E também a respeito do próprio estudo bíblico, vocês podem fazer perguntas, fazer comentários. O objetivo é justamente esse, que tenha interação. Então, vai depender de como a coisa vai fluir, para a gente saber quais são os assuntos principais, quais são as dúvidas que vão surgir através do texto. Então, como eu já disse, o texto bíblico que nós vamos estudar é Romanos capítulo 3, versículos 21 até o 26. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, que vocês já podem ir comentando ali nos comentários. Todo mundo já ouviu aquele ditado que diz assim: a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos esse ditado em algum momento. Quando que as pessoas dizem esse ditado? Normalmente quando alguém fez uma coisa ruim, ficou impune perante a justiça humana, por assim dizer, e aí a gente diz, mas a justiça de Deus não vai falhar, né? Então eu quero que vocês coloquem ali nos comentários o que vocês entendem por justiça de Deus. Na linguagem popular, assim mesmo, não precisa ser em linguagem teológica, não precisa ser bíblico, nada. O objetivo é a gente pescar assim o que se fala por aí quanto a essa expressão, justiça de Deus. Não tem certo e errado, não precisa ter medo de comentar. A dona Odila também está nos assistindo. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo. Se alguém que está aí eu não saudei ainda, pode colocar um comentário ali. E enquanto vocês vão respondendo essa pergunta, comentando, eu vou colocar um hino para nós irmos cantando e já louvando a Deus. Então vocês comentam o que vocês entendem sobre justiça de Deus, como vocês entendem essa expressão e como vocês enxergam esse ditado que diz que a justiça de Deus não falha. Vamos então acompanhar o primeiro hino que vai ser trazido agora.
Eu preciso sempre lembrar de tirar o mudo aqui do microfone. Mas então, que bom que vocês estão acompanhando, o pessoal que chegou depois ali, Líria, Litig. Pessoal, quando vocês entram também pode colocar de qual cidade são, né? A maioria são daqui de Gaspar mesmo. Perfil da Luterana Barreiros também está acompanhando ali. Então fica um grande abraço para todos e no final nós também teremos um momento de oração. Então quem quiser já ir colocando ali motivos de oração, pode colocar, que a minha esposa vai anotando aqui, ela que está nos bastidores aqui. Então nós queremos, para começar esse momento, eu proponho, vamos ter um momento de oração, assim como você está na sua casa aí. Vamos silenciar, aquietar-nos um pouco. A Gisela também, ali de Blumenau. Não sei se é Gisela ou Gisela, né? Então vamos ter o nosso momento de oração para a gente se preparar para a leitura bíblica. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos porque tu nos permites, de maneiras diferentes, que nós possamos ter esse encontro, essa comunhão entre irmãos e irmãs na fé. Nós queremos aqui, como igreja reunida virtualmente, nós queremos aprender da Tua Palavra, Senhor. Mostra-nos o que a Tua Palavra quer nos ensinar. Teu Espírito Santo esteja nos assistindo, nos iluminando nesta noite. Esteja com cada um que acompanha essa transmissão em suas casas, com seus familiares. E ilumina-nos por Teu Santo Espírito. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ao nosso texto bíblico. Primeiramente, assim, quem gosta de acompanhar com a sua própria Bíblia em casa, a versão que nós vamos projetar é a versão mais conhecida, mais usada na nossa igreja, que é a versão Almeida, né? Talvez vocês acompanhando na sua própria Bíblia vão notar algumas diferenças de linguagem, de tradução, mas isso é assim mesmo, são diferenças de tradução e elas também nos enriquecem. Então, de repente, se alguma palavra ali na tua Bíblia em casa ela parece um pouquinho diferente, isso também enriquece o nosso aprendizado, a nossa interpretação. Então, vocês também podem colocar ali nos comentários. Então, vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 3, versículos 21 até 26. O texto diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse, então, nosso primeiro contato com esse riquíssimo texto bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu confesso para vocês assim que quando eu comecei a minha caminhada cristã, quando eu comecei as minhas leituras na Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos não era uma que eu gostava muito, não. Eu sempre preferia as narrativas, os evangelhos, também aquelas histórias do Antigo Testamento, mas a carta aos Romanos me parecia algo assim muito teórico, muito distante, uma coisa quase que jurídica, né? Falando ali de justificação. Eu perguntei agora há pouco o que vocês entendem por justiça de Deus. Não, o pessoal não comentou ainda, mas como eu havia citado, existe um ditado que diz assim: a justiça de Deus não falha. As pessoas falam esse ditado normalmente quando alguém cometeu um crime, uma coisa muito grave, e a pessoa fica impune perante a lei dos homens, então a gente se consola dizendo que a justiça de Deus, ela não falha. Renan Schlemper também entrando ali, pastor Renan, lá em Porto Alegre.
Um grande abraço. E então, quando a gente fala em justiça de Deus, a primeira coisa que vem à mente, assim, no linguajar popular é isso. É uma retribuição, né? Então, o sujeito fez uma coisa muito ruim, praticou um crime, e aí a gente diz, mas a justiça de Deus não falha, essa vai dar conta dele, né? Eu falo isso para vocês porque antes de eu entrar na minha formação teológica, assim, no meu preparo para me tornar pastor, eu tive uma formação anterior na área do direito. E ali, quando a gente começa o estudo do direito, a primeira pergunta que surge para todos nós ali é: o que é justiça? O que é justiça? E aí as pessoas, a gente discute, né? E não se chega a uma conclusão porque existem diferentes visões de justiça. Para alguns, justiça é assim, é dar a cada um conforme o seu merecimento, dar a cada um conforme as suas ações, né? Ou outros dizem é cada um conforme as suas necessidades. Isso é justiça. Então cada um vai dando o seu conceito de justiça, mas não existe assim um consenso. E na linguagem popular, o conceito de justiça, também de justiça divina que prevalece, é justamente esse assim, de retribuição. Então o sujeito fez uma coisa má, ele vai receber em troca um castigo de Deus. Fez uma coisa boa, ele vai receber em troca favores de Deus, ele vai receber em troca a vida eterna. Essa é a ideia que comumente nós temos sobre justiça. E quando a gente fala assim sobre justificar, alguns de vocês ali já devem ter passado por uma faculdade, algum curso que você tem que fazer um trabalho de conclusão, aquele pesadelo, né, o tal do TCC. Quando a gente vai fazer um projeto, qualquer que seja, um dos itens que tem que estar lá no projeto para fazer um TCC ou um estudo científico é a tal da justificativa. A justificativa significa o seguinte: explique por que esse teu trabalho, esse teu projeto é importante. Se ele não tiver importância, não tiver alcance, ninguém se interessa por isso, então não justifica investir tempo e recursos nesse projeto. Então, justificativa é isso. É você explicar por que aquilo é importante. Para que aquilo subsiste. E aí eu pergunto para vocês, se as nossas vidas, se nós fôssemos um trabalho de uma faculdade, se as nossas vidas fossem um TCC, um trabalho acadêmico, qual seria a nossa justificativa? Qual seria a justificativa que nós colocaríamos assim para dizer que as nossas vidas elas são relevantes, elas têm importância? Então, o pessoal está chegando aí também. A Marli, daqui de Gaspar mesmo. Um grande abraço. Qual seria, se as nossas vidas fossem um trabalho acadêmico, qual seria a justificativa? Então, alguns talvez diriam assim, a minha vida se justifica porque eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações, eu me comporto bem. Ou a minha vida se justifica porque eu sou uma pessoa de sucesso, sou relevante, né? Ou até apareceu esses dias no noticiário uma mulher dizendo assim, meu marido é engenheiro civil, mais importante que você, né? Então, talvez pelo meu estudo, talvez pela família a qual eu pertenço, alguém poderia dizer, então, a minha justificativa é essa. A justificativa que eu tenho para existir é essa, né? Mas a Bíblia ela nos traz algo um pouco diferente sobre essa questão da justificativa. Mas vamos dar uma olhada, então, especificamente no nosso texto aqui da Carta aos Romanos. E a Carta aos Romanos, como eu falei para vocês, sempre foi um texto que eu não gostava tanto assim, porque é muito teórico, muito pesado de aprender. Ele fala muita coisa em um espaço muito curto. Às vezes um versículo tem muitos conceitos ali e a gente acaba ficando um pouco boiando. Mas para a gente entender um pouco melhor o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui nesse texto, a gente precisa olhar um pouquinho para o contexto, né? Quem escreve, como eu já falei, é o próprio apóstolo Paulo, o principal missionário da igreja cristã, nós podemos dizer assim. Ele que foi o grande responsável por enviar o evangelho, a mensagem cristã nos seus primórdios, espalhar essa mensagem em grande parte da Europa, né? Então ele espalhou o cristianismo pelas regiões do Império Romano.
E o apóstolo Paulo, ele escreve, então, como o próprio nome da carta diz, aos Romanos. Um abraço também para o Antônio, que está entrando agora ali na live. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos. Toda vez que nós encontramos na Bíblia uma carta que diz assim, aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, isso significa o destinatário da carta. Então, o destinatário não foi uma única pessoa, mas foi uma comunidade. É como se alguém escrevesse uma carta assim, à comunidade, à Igreja Luterana de Gaspar. Então, é uma carta que foi escrita a uma comunidade. E o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Roma, o coração do Império Romano na época. O apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente essa comunidade, ele conhecia de ouvir falar. Não se sabe ao certo como é que o cristianismo chegou lá tão rápido no coração do Império, em Roma. Aqui a gente está falando mais ou menos do ano 56 depois de Cristo, ou seja, poucos anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Lembrando que na época não tinha meios de comunicação tão rápidos e instantâneos como nós temos hoje. E é um fenômeno inacreditável assim, o quão rápido que o cristianismo se espalhou então pelo Império Romano. E ele chega no coração do Império, em Roma. Ali era a rota comercial, era... Roma a gente poderia comparar, se fosse comparar o Império Romano com o Brasil, é São Paulo. A gente pode comparar até a disseminação do cristianismo na época com um vírus, né? O vírus, o coronavírus, quando chegou no Brasil, qual foi o primeiro lugar que explodiu ele? Foi São Paulo, né? A cidade mais populosa, que é o coração do Brasil, assim, do ponto de vista econômico, né? Muitas pessoas transitam ali, estrangeiros que chegam de fora. Então, é sempre o primeiro lugar onde as novidades vão chegar, sejam boas ou ruins, né? E Roma era assim nos tempos do apóstolo Paulo. Foi ali, então, o cristianismo chegou e Paulo escreve a carta para aquela comunidade que ele não conhecia pessoalmente, mas ele quer muito conhecer. Essa carta, lá no capítulo 1, vai nos dizer qual que é o principal assunto da carta, né? No capítulo 1, versículos 16 e 17, quem tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então esse é como se fosse o título, o tema que Paulo vai abordar nessa carta. Como ele não conhecia pessoalmente, se a gente olha em outras cartas de Paulo, a gente vê que ali ele vai criticando, ele é duro com as comunidades, porque ele conhecia os erros, ele conhecia os pecados que aconteciam em cada comunidade. Mas Roma, ele ainda não conhecia. Então ele vem com a parte teórica ali, né? E palavras muito importantes que se repetem muito no nosso texto e ao longo de toda a carta aos Romanos. Palavras-chave aparece ali na tela. Evangelho, lei, a lei de Deus, justiça de Deus, fé, justificação. São conceitos muito importantes que a gente precisa falar um pouquinho deles, a gente precisa entender para que esse texto faça sentido para nós. Se nós olhamos, depois lemos os primeiros capítulos da carta aos Romanos até chegar no ponto do texto do nosso estudo, que é o capítulo 3, ali a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele está explicando que toda a humanidade ela é pecadora. O pecado ele está presente em toda a humanidade. E isso, na época dele, tanto fazia se era judeu, se era grego, os pagãos. Tanto faz. Hoje, para a nossa realidade, a gente poderia trazer assim. Não importa se você é cristão, se você é ateu, se você é de outra religião, qual for, o pecado, ele está em nós. Todos nós somos pecadores. Porque alguns diziam assim, o judeu, ele é menos pecador do que o pagão, porque o judeu tem a lei de Deus, né? Lá no Antigo Testamento tem todas as leis, as ordens que Deus dava, os mandamentos que Deus dava para o seu povo. Só que, apesar de os judeus terem a lei de Deus e os pagãos não terem, os judeus não cumpriam.
a lei. Eles não conseguiam cumprir perfeitamente essa lei. E aí, quando a gente fala em cumprir a lei, não é simplesmente cumprir ali a letra do que está escrito. Todo mundo conhece o mandamento que diz, não matarás. A maioria de nós, eu acredito que nunca matou ninguém, né? Mas Jesus Cristo, ele também diz o seguinte, que se você odeia o teu irmão, você já é réu de homicídio. Então, a nossa culpa não é apenas por concretizar o ato, mas também é pelo nosso sentimento, pelo nosso coração. Então, esse pecado que o apóstolo Paulo fala, ele está no nosso coração. A gente pode dizer que a gente não está matando ninguém, que a gente não está roubando, mas quanto no nosso coração não tem de inveja, de ganância, de ódio às pessoas, né? Não é assim realmente que acontece, né? Então, o pecado ele está presente em todas as pessoas. Não tem um que é melhor, um que é pior. Isso, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele nivela a todos. Pagão, judeu, grego, está todo mundo no mesmo nível. Para o nosso tempo, a gente pode dizer cristão, evangélico, católico, ateu, o que for. Todos nós somos, diante de Deus, nós somos pecadores, né? Então, é isso que Paulo explica até aqui. E ele vai dizer, então, qual que é a solução para essa questão. Seguindo adiante, então, vamos falar sobre esse conceito da justiça de Deus. Quero mandar um abraço também para a Mara, a pastora Mara, que está nos assistindo, a Dete aqui da nossa comunidade, a Karen também da nossa comunidade. Então, um abraço para todos vocês. E seguindo adiante, então, no nosso estudo, pessoal, se eu estou falando muito rápido, se eu estou atropelando o tema, vocês podem comentar ali embaixo, né? Eu sei que às vezes a gente tem vergonha de fazer um comentário, alguma coisa assim, porque a gente acha que vai errar. Mas não tem certo e errado aqui, a gente quer interagir, né? Então, vocês podem comentar, podem colocar dúvidas, podem dizer o que estão achando, se acham que tem que ir mais devagar, se acham que tem que ir mais rápido, ou se não entenderam alguma coisa que eu falei também. Então, fiquem bastante à vontade ali, né? E também podem colocar depois motivos de oração para nós orarmos no final, né? Mas então, aqui no nosso texto, ele fala sobre a justiça de Deus. Essa justiça que se manifesta, o texto vai dizer assim. Quem de vocês, nós fizemos a leitura dessa versão mais tradicional aqui, né? Que é a Almeida. Se alguém de vocês leu na versão que é a linguagem de hoje, é uma linguagem muito mais fácil, muito mais tranquila de se compreender, vocês encontram uma palavra diferente. Lá ela não fala sobre justiça de Deus, mas na linguagem de hoje ela diz assim, o meio pelo qual Deus aceita as pessoas. Então a linguagem de hoje ela já nos ajuda um pouco a entender o que é a tal da justiça de Deus. É o meio pelo qual Deus aceita as pessoas. Qual será que é o meio pelo qual Deus nos aceita? Que Ele nos perdoa, que Ele nos dá a vida eterna? Será que é por a gente fazer muitas coisas boas, muita caridade? Será que é por a gente ser muito religioso, muito praticante, frequentador da igreja? Ou será outra coisa? É isso que a carta aos Romanos vai tratar e o nosso texto aqui também está tratando, né? Então, essa tal da justiça de Deus. Como eu falei para vocês já desde o começo, as pessoas têm a ideia de que a justiça de Deus é assim. Você fez uma coisa má, você é punido. Você fez uma coisa boa, você ganha a recompensa. Mas a justiça de Deus, lá no comecinho da carta, o apóstolo Paulo já adianta. No capítulo 1, versículo 17, ela se revela no evangelho de fé em fé. Os judeus, eles sempre foram bastante zelosos pela lei. A lei de Deus, nós conhecemos muito bem os 10 mandamentos de Deus ali, né? Onde se colocam os princípios, normas de conduta principais, mas além dos 10 mandamentos, existiam muitas outras leis que nós podemos até hoje ainda conhecer elas através dos primeiros livros do Antigo Testamento. E o judeu, ele acreditava então que ele precisava ser zeloso em cumprir estas leis, e quanto mais ele se aproximasse da perfeição moral, ética de cumprir essas leis, então ele estaria mais próximo de ser aceito por Deus. Só que a carta aos Romanos, ela nos inverte essa lógica, né? Ela nos inverte essa lógica, pois ela vai dizer que não é por meio da lei que Deus aceita as pessoas, ou seja, não é uma questão de retribuição. Se Deus ama
a gente, ou se Deus nos dá a vida eterna, nos dá o perdão, isso não é uma retribuição por algo de bom que nós tenhamos feito. E é por isso que eu digo assim, vocês já devem ter ouvido falar de algum caso assim de uma pessoa que fez algo terrível, terrível, um criminoso terrível, e de repente aquela pessoa ela muda de vida, aparentemente ela se converte, né? Acontece muito isso na prisão. E aqui fora as pessoas então olham para isso e elas ficam assustadas, porque como essa pessoa pode ser tão descarada? Até ontem ela estava praticando barbaridades e hoje ela está aí se dizendo santinha, dizendo que acredita em Deus e tal. Só que nós precisamos lembrar, Jesus Cristo, quando foi crucificado, ao lado dele tinha o quê? Ladrões, né? E um daqueles ladrões, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, será que aquele ladrão ele recebeu o paraíso como retribuição pelos roubos que ele fez? Então, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Existe sempre a oportunidade de mudança e principalmente existe o perdão. É disso que nos fala a justiça de Deus. A palavra de Deus, toda ela nos traz assim, lei e evangelho. São dois ensinamentos e eu já falei muito sobre isso. Quem acompanhou o culto da última semana e da semana retrasada também, ali na pregação, também era da carta aos Romanos, a gente falou muito sobre essa questão de lei e evangelho. Lei são os mandamentos, tudo aquilo que Deus coloca para nós, o fazer ou não fazer, né? Os 10 mandamentos, a questão de amar a Deus, amar ao próximo e assim por diante. E evangelho é a boa notícia de Deus, é o perdão de Deus que ele nos dá por meio de Jesus Cristo. A lei, ela é uma coisa boa, porque ela nos ensina aquilo que é certo, aquilo que é correto. Só que para uma coisa a lei não serve. A lei não nos torna justos diante de Deus. Porque você pode dizer aí na sua casa: ah, eu nunca matei ninguém, nunca matei nem roubei, mas se você não matou alguém, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já odiou alguém. Você nunca roubou alguém, mas eu tenho certeza que em algum momento você já invejou alguém. E fora isso, inúmeros pecados que todos nós temos no nosso dia a dia. Então a justiça de Deus, ela não é revelada na lei. A justiça de Deus não é uma retribuição por nós termos sido bonzinhos, por nós termos bom comportamento, assim por diante. Mas a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Quando a gente olha para Jesus Cristo, para o que Jesus Cristo fez por nós, que Jesus Cristo foi obediente a Deus, que Jesus Cristo se entregou, então isso é a justiça de Deus revelada no Evangelho. E essa palavrinha, então, justificação, nós podemos descrever ela da seguinte maneira: é o ato de Deus que aceita o pecador, que inocenta o pecador. Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz um trabalho na faculdade, na escola, ali vai pedir a justificativa. Explique por que esse trabalho é importante, por que vale a pena investir tempo, investir dinheiro nesse trabalho, né? Se não tiver uma justificativa boa, o trabalho não vai ser aprovado. E a gente pode dizer assim que diante de Deus é a mesma coisa. Se eu ou você não tivermos uma justificativa boa, nós não somos aprovados por Deus. Mas aí qual que é o problema? Algumas pessoas vão usar justificativas que são meio capengas, né? Uma vez, num grupo de jovens, nós fizemos uma dinâmica assim, que perguntava para a pessoa: suponha que você morreu e está diante do céu e você tem que justificar para Deus por que você merece entrar no céu. Então teve gente que disse assim: ah, eu mereço porque eu fui uma boa pessoa, porque eu fui obediente aos meus pais. Eu mereço porque eu tive uma vida muito difícil, então agora eu mereço um pouco de alívio, né? Ou eu mereço porque eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, frequentei muito a igreja, né? Mas infelizmente a resposta que eu mais estava esperando, nenhum deles deu. Nenhum deles deu a resposta. A resposta que o apóstolo Paulo coloca aqui, a nossa justificativa diante de Deus é uma só. E não somos nós. A nossa justificativa diante de Deus não somos nós, não é aquilo que a gente faz, mas é exclusivamente Jesus Cristo. Então suponha que você morreu e você está lá para entrar no céu e Deus pergunta para você por que você merece entrar aqui. Se você disser assim, eu mereço porque eu fui uma boa pessoa,
ele vai analisar a tua vida e eu acho que não passa, hein? Eu acho que não aprova. Isso é o que o apóstolo Paulo ele foi falando até agora aqui nessa carta, né? Se você disser que... Travou? Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Se você disser que a tua justificativa é que você foi uma pessoa muito bondosa, muito religiosa, eu acho que também não vai aprovar. Então, a única justificativa que você poderia dar para Deus, para você entrar no céu, é o seguinte: Jesus Cristo viveu uma vida de obediência a Deus, ele morreu por mim e ele me prometeu que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, quem crê em Jesus Cristo tem o perdão dos pecados. Se você responder isso para Deus, então você tem uma justificativa. Isso é o que nós chamamos de fé. É a fé. Fé, vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente vai falar um pouquinho mais sobre o significado de fé. Mas se a gente dá uma olhada no nosso texto, a gente vai garimpar ali pequenos detalhes dele. Como acontece essa justificação? Como acontece que Deus inocenta a nós pecadores? Lá no versículo 21, aparece o seguinte detalhe ali que também eu resumi ali na tela. Sem lei, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, a lei nós já aprendemos que são os mandamentos de Deus, tudo aquilo que Deus pede de nós, ela é boa porque ela é a vontade de Deus, e ela também nos mostra o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós somos falhos, né? Mas a nossa justificativa perante Deus não tem nada a ver com lei. Então, você não pode entrar no céu, você não pode ser perdoado para Deus alegando o seguinte: eu cumpri os 10 mandamentos. Eu cumpri os 10 mandamentos. Nenhum de nós vai ser aprovado por Deus dizendo isso, né? Então, a nossa justificativa, também no versículo 22, a justiça de Deus, ele vai dizer, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre o que é a fé em Jesus Cristo. Outra coisa, lá no versículo 24, ela é gratuita, sendo justificados gratuitamente. Então, vocês já viram aquele tipo de igrejas assim, onde se pede que para você agradar a Deus, você tem que ofertar mais, você tem que dar mais dinheiro. Isso é abominação perante o que o apóstolo Paulo ensina aqui, porque a justiça de Deus e a justificação nossa, ela é gratuita. É como eu disse, ele não cobra, ele não exige nada, mas ela é totalmente gratuita, não tem participação nossa nisso, né? No versículo 25 também tem uma palavrinha meio complicada que aparece aqui, quando ele fala de Jesus Cristo, ele diz a quem Deus propôs, Jesus Cristo, no seu sangue como propiciação. Propiciação. Eita, palavrinha difícil, né? Mas o que é a tal da propiciação? Nós dizemos que uma pessoa é propícia a nós, ou seja, ela é favorável a nós, ela se tornou favorável a nós. Propiciação é isso, é agradar aquilo que agrada a Deus, né? Então, aquilo que faz com que Deus fique favorável a nós, né? Na antiguidade, as pessoas tinham muito a ideia assim de que para agradar a Deus era necessário oferecer sacrifícios, às vezes até sacrifícios humanos, né? E muitas vezes hoje há resquícios desse pensamento na nossa forma de pensar hoje, né? Quando você vê pessoas fazendo coisas loucas, coisas absurdas em nome de Deus, elas acreditam que ali elas estão fazendo com que Deus se torne agradável a elas, né? Mas com que elas se tornem agradáveis a Deus, melhor dizendo, né? Mas aquilo que faz com que nós nos tornemos agradáveis a Deus é Jesus Cristo, que faz com que Deus fique favorável a nós. Não significa que Deus não nos ame antes de Jesus Cristo, né? Porque também existe um pensamento assim que algumas pessoas têm uma ideia assim quase de que como Deus odiava o ser humano, queria mandar o ser humano para o inferno, e agora Jesus Cristo morreu por nós, então Deus mudou. Agora Deus ficou favorável. Mas o próprio texto vai nos dizer que foi o próprio Deus quem propôs a Jesus Cristo como propiciação para os nossos pecados, né?
Então é assim que a palavra do apóstolo Paulo ela nos diz: o próprio Deus que colocou Jesus Cristo como oferta pelos nossos pecados. Então não é assim que Deus nos odiava antes e agora ele nos ama, mas é justo porque Deus nos amava e sempre nos amou que ele oferece a Jesus Cristo, a vida de obediência, de justiça de Jesus Cristo, né? E no versículo 26 ele vai dizer assim, que Deus é o justo e justificador. Então não somos nós mesmos que somos justos, né? Hoje em dia tem muito essa ideia do cidadão de bem, né? Quase que virou um rótulo para se dizer assim, eu sou uma pessoa boa. Aqueles lá, não, né? Então, perante Deus não tem a pessoa do bem e a pessoa do mal, né? Existe apenas a justiça que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. A Rosane também está ali, o pastor Edelcio entrou também, um grande abraço para todo mundo que está online aí acompanhando o nosso estudo bíblico. Então Deus é quem é o justo e o justificador, assim nos ensina. Mas eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre a palavra fé. Sobre a palavra fé. Eu gostaria que, se fosse possível, pessoal, vocês colocassem ali também como que vocês entendem essa palavra fé na linguagem popular. Muita gente diz assim, tem até uma música que diz assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? É uma música popular bastante conhecida. Também existe aquela ideia de que quando você vai na lotérica fazer a sua aposta na Mega Sena, as pessoas dizem, eu vou ali fazer a minha fezinha, né? Então as pessoas têm a ideia de que a fé é quase como assim, você cruzar os dedos para que algo aconteça, né? É você torcer para que algo aconteça, né? Então algumas pessoas acreditam que isso é fé. O ser humano ele é um ser, por natureza, ele é um ser que tem fé nesse sentido, né? Se nós não tivéssemos fé, a vida não seria suportável. Aqui eu não estou falando de religião, mas você precisa ter uma certa dose de otimismo, de crença de que as coisas estarão melhores amanhã. Imagine no meio dessa pandemia que nós estamos, se a gente não tivesse um pouquinho, pelo menos, dessa fé, desse otimismo, né? Então isso, de certa forma, é bom. A Sabina colocou ali que, para mim, fé é confiar. Então isso resume bem, porque fé perante a palavra de Deus, perante a Bíblia, não é simplesmente aquele otimismo, eu tenho fé de que as coisas vão dar certo, eu tenho fé de que eu vou ganhar o meu prêmio na lotérica, né? A fé não é simplesmente um otimismo, mas ela é um confiar. E como nós falamos antes ali, a fé ela tem também um objeto, né? Que é Jesus Cristo. A Gisela colocou assim, a fé é meu sustento, sem ela não vivo. Então, isso é verdade. Sem a fé, a gente não vive. Tanto essa fé que eu falo no sentido de ter uma certa dose de otimismo, de esperança para o futuro, mas principalmente a fé no seu sentido bíblico. Porque a fé é o meio através do qual Deus ele nos dá aquilo que ele tem para nos oferecer através de Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É aquilo que eu falei. Se alguém de vocês, alguém de nós está pensando que chegando lá na porta do céu a gente vai poder mostrar ali o nosso diploma de que eu cumpri os 10 mandamentos, eu fui uma pessoa boa, religiosa. Se alguém está pensando que com base nisso a gente vai ser aprovado, a gente vai ser aceito por Deus, aí a gente vai cair do cavalo. Mas aquilo que nos leva para o céu, aquilo que nos torna pessoas justas diante de Deus, é justamente a nossa fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez. E como a pastora Sabina colocou ali, fé é confiar. Fé é diferente de simplesmente, aqui no meu slide eu coloquei, fé é diferente de simplesmente acreditar, crer que algo existe. Então fé não é simplesmente ter na minha cabeça, existe um Deus em algum lugar. Ou Jesus Cristo existiu dentro da história humana. A fé é muito mais do que isso. A fé é confiança. Porque a gente pode até acreditar em Deus, pode acreditar que Jesus Cristo fez coisa boa, ensinou coisas boas, mas confiança pode ser que a gente não tenha. Então a fé bíblica é isso, é confiar naquilo que Jesus Cristo fez. O meu sogro, Vigant, colocou o seguinte, fé Deus nos dá,
Sem isto, não é possível. Foi a Clarice que colocou. Então, é como eu coloquei ali no slide também. Fé é dom de Deus. É dom de Deus. Não é a gente que produz. A gente, às vezes, acha que a gente consegue produzir a fé. É claro que a gente consegue alimentar a nossa fé por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Mas quem nos dá a fé é Deus. E é Ele que também vai dando crescimento para a fé através do Espírito Santo. Então, isso é a fé. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho, porque eu gosto sempre de ouvir, primeiramente, dúvidas. Se alguma coisa do que nós falamos aqui não ficou muito claro, vocês podem colocar ali sem medo, né? O que nós entendemos por justiça? O que a nossa cultura entende por justiça? O que nós entendemos por fé? Será que esses conceitos eles estão batendo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra? E também uma perguntinha que pode chegar na cabeça de muitos quando a gente fala assim, tá, a nossa justificativa diante de Deus é Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez. A justificação, a gente já viu, é sem lei. Não tem nada a ver com os mandamentos, com cumprir a lei, nada disso, né? Então, isso significa que eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem entendo. Eu posso sair por aí matando, roubando, cometendo adultério, vivendo a vida mais irresponsável possível, e tá tudo bem, porque Deus não se importa se eu obedeço ou não. Será que é isso, né? Esse é um mal-entendido que o próprio apóstolo Paulo, no tempo dele, ele foi acusado disso. Ele foi acusado de estar ensinando coisa errada, coisa ruim. Lutero também usou muito essa carta aos Romanos, também foi acusado, porque as pessoas diziam, se você está dizendo que a salvação é de graça, é gratuita, não tem nada a ver com os mandamentos, com a lei, e ela é dada pela fé em Jesus Cristo, então eu posso ter a minha fé aqui dentro da minha cabeça e viver por aí roubando, assaltando, matando e cometendo adultério e está tudo certo. Só que não é bem isso, né? Porque a fé, como a pastora Sabina colocou ali, ela é confiança. É você se entregar nas mãos de Jesus Cristo. Então não é uma fé simplesmente intelectual. Algumas pessoas acham assim que se eu ler bastante a Bíblia, se eu estudar bastante, se eu souber de cor tudo aquilo que Jesus Cristo falou, então a minha fé vai ser grande. Só que a fé, ela não é uma questão intelectual. Às vezes uma pessoa bem simples, que não conhece quase nada da Bíblia, da religião cristã, mas ela tem uma grande confiança em Deus, em Jesus Cristo. Então a fé é isso, é você se entregar com confiança em Jesus Cristo. É você ter a certeza de que não importa o quanto você é pecador, é claro que você vai buscar remediar a sua vida, mudar os seus caminhos, viver uma vida melhor, mas ainda assim, não importa o quanto o teu passado, também existe aquele ditado, né? O teu passado te condena, né? Mas perante Deus, se nós temos fé, o nosso passado já não condena mais. O nosso passado não nos condena perante Deus, porque Jesus Cristo é quem nos dá o perdão. E a partir daquilo que Jesus Cristo faz, Ele também vai nos dando a capacidade de ir mudando a nossa vida através do Espírito Santo. Então, a gente queria discutir também, será então que se a gente tem fé, pode viver de qualquer maneira? Não é bem isso, né? Uma questão que também a gente precisa ter muito claro em mente. Jesus, será que ele foi apenas um exemplo moral para a nossa vida? Muitas pessoas pensam assim, pessoal, está travado ou vocês estão conseguindo? Muitas pessoas pensam assim que Jesus Cristo, estou verificando aqui, muitas pessoas pensam que Jesus Cristo, ele foi um cara bom, foi um cara legal, que ele sofreu uma baita de uma injustiça porque ele era inocente, mas condenaram ele à cruz, que ele ensinou valores morais muito bons, né? Tá travado? Que ele ensinou valores morais muito bons. Tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro. Aquilo que Jesus Cristo ensinou em termos de ética, de moral, é fantástico. Ele realmente foi vítima de uma injustiça cometida pelo Império Romano. Mas para nós cristãos, o principal não é apenas o exemplo moral que Jesus Cristo nos deu, mas é aquilo que ele fez por nós. Também não é apenas o ensinamento deles, porque nós podemos pensar assim, muitas figuras do passado trouxeram ensinamentos bons. Sócrates trouxe ensinamentos bons. Sócrates morreu,
mas a gente pode continuar lendo aquilo que ele escreveu, ou melhor, aquilo que ficou registrado, né? Porque ele não escreveu nada, né? Mas a gente pode continuar lendo e aprendendo dos ensinos dele, ainda que a pessoa dele esteja morta. Mas, para Jesus Cristo, é diferente. Porque Jesus Cristo ele não está morto. Jesus Cristo ressuscitou e ele está vivo. Se Jesus Cristo estivesse morto, então o ensinamento dele não serviria para nós, não nos salvaria. Porque o Evangelho não é simplesmente aquilo que Jesus Cristo ensina, mas é aquilo que ele fez por nós. Ele deu a vida, ele ressuscitou por nós. Então, ele nos dá a salvação. Então, Jesus Cristo é muito mais do que um exemplo moral, porque não é aquilo que Jesus Cristo ensinou, e sim aquilo que Jesus Cristo fez por nós, dando a vida por cada um de nós. É isso que nos proporciona ter a vida com Deus, né? E o que mais nós aprendemos, né? A Julieta está dizendo que a transmissão tá boa, a Sabina aqui atrás nos bastidores, ela diz que às vezes trava, né? Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Essa é a nossa primeira experiência com estudo bíblico online, então eu gostaria de ter uma ideia, assim, se está fluindo, se vocês estão compreendendo, se está trazendo algum aprendizado diferente para vocês. Então comentem sem medo ali o que vocês aprenderam de diferente com esse texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos. Esse ensinamento da justificação, que é gratuita, que é pela fé, ele é algo tão importante, mas tão importante na palavra de Deus, que Lutero dizia que esse é o ensinamento, é o artigo de fé, segundo qual a igreja permanece ou cai. Permanece ou cai. Ou seja, se a gente tira essa base, esse ensinamento, a igreja desmorona. Não que o templo da igreja vai desmoronar ou que todo mundo vai embora, não vai mais ter pessoas, mas ela pode até continuar. Só que sem esse ensinamento ela já não seria mais igreja. Seria apenas uma associação ética, religiosa, alguma coisa assim. Então, a justificação, a justiça de Deus que ele nos dá por meio da fé em Jesus Cristo, é o ensinamento mais importante, é o evangelho, a coisa mais importante que a igreja precisa preservar. Por isso, esse também é um dos motivos pelo qual eu resolvi trazer justo isso no nosso primeiro estudo bíblico, né? Marina também entrou aqui, Marina lá do Novo Rumo, um abraço para ela, para o pessoal do Novo Rumo. Então, a justificação que Deus nos dá é o ensinamento mais importante. Sem isso, a igreja desmorona. E a gente pode observar que muitas igrejas em nosso tempo, elas estão assim de fato, elas já não cumprem mais o seu papel justamente por causa disso, porque essa base foi tirada. Então ela se torna um monte de superstições, de ritos vazios, ou ela se torna um clube, uma associação, ela deixa de ser igreja. Então é isso que Lutero dizia. A fé na justificação por meio de Jesus Cristo, por graça e fé, é o artigo sem o qual a igreja, é o artigo que dependendo dele, a igreja permanece ou ela cai. Muitas pessoas perguntaram assim, será que a igreja vai sobreviver à pandemia? Esse ano a gente não vai ter festa, não vai ter arrecadação, as pessoas não podem mais vir no culto, será que a igreja vai acabar se isso durar muito tempo? Mas a igreja, ela depende, principalmente, a igreja depende só de uma coisa, da fé. Se a gente não conseguir pagar nossas contas, se vier um ciclone pior do que esse que veio a semana passada e destruir o nosso templo, se acabar tudo, a igreja ainda assim ela não acaba, contanto que nós, seres humanos, tenhamos a fé em Jesus Cristo que nos justifica. Então é isso que o apóstolo Paulo ele explica aqui na sua carta aos Romanos. A fé que Deus nos dá, e é ela que é o mais importante, aquilo que livra a nossa barra diante de Deus. Não é que a gente agora pode viver do jeito que a gente bem quiser, né? A obediência continua sendo importante, tanto que uma das palavras mais repetidas na carta aos Romanos é justamente essa, a obediência, né? Mas não é ela que nos justifica perante Deus, não é a lei. Então, são essas algumas questões assim para a gente refletir nesta noite. Depois esse estudo também vai ficar gravado para quem não pôde acompanhar ao vivo, para quem quiser acompanhar, para quem quiser rever com mais detalhes esse texto bíblico. Mas é um texto muito importante.
eu gostaria de lembrar ainda de um outro ensinamento de Jesus Cristo que ele traz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Não precisa abrir necessariamente, mas eu vou resumir aqui o que diz. Lucas 18, versículos 9 a 14, Jesus Cristo conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele cara super religioso, participava ativamente da religião e cumpridor das normas, cumpridor das leis, né? E o publicano, por outro lado, era aquele cidadão assim que ele era abominado, né? Porque ele era o cobrador de impostos para os romanos, então ninguém gostava dele. Ele era considerado corrupto. A gente poderia comparar o publicano. Pense naquele político corrupto que você conhece. O publicano hoje seria esse, né? Ou uma prostituta, por exemplo. Né? Uma pessoa assim que perante a sociedade ela não tem valor. Mas Jesus diz o seguinte, a seguinte parábola. O fariseu, aquele cara religioso certinho, foi ao templo orar. E o publicano também foi lá. A Gisela está dizendo que gostou muito. Obrigado, Gisela. O fariseu e o publicano foram ao templo orar. E o fariseu, o que ele fez? Ele bateu no peito e disse assim: graças a Deus que eu não sou como esses pecadores, não sou como esse publicano, não sou como essa gente nojenta, eu sou uma pessoa de bem. Isso o fariseu disse, né? E o publicano, por outro lado, ele dizia o seguinte: ele ficava de longe, ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Propiciar a gente já viu o que significa, né? Que é Deus ser agradável, nós sermos agradáveis a Deus, ou Deus se agradar de nós, né? Então, o fariseu, ele foi lá no templo convicto de que ele era uma pessoa muito boa, muito justa, muito honesta. E ele agradece a Deus por ser o cara bom, ele era o cara top. O publicano, ele foi lá chorando, porque ele era um miserável de um pecador, ele admite que ele é pecador e ele pede perdão a Deus. Então Jesus conta essa parábola e ele diz: eu digo para vocês que o publicano saiu dali justificado. Ou seja, ele saiu dali aceito por Deus, porque ele reconheceu que ele não era bom, ele reconheceu que ele era pecador, e ali está implícito também um pedido de perdão. E quando a pessoa pede perdão, também está implícito a disposição dela de mudar a sua atitude. O fariseu, por outro lado, ele achava que ele não tinha problema nenhum. Ele achava que ele não tinha pecado. Por isso ele sai lá todo orgulhoso. Ele não sai justificado. Para nós hoje é exatamente a mesma coisa. Para que a gente seja justificado perante Deus, o que importa é reconhecer que nós somos pecadores, que a gente não conseguiu cumprir os 10 mandamentos, que a gente não conseguiu cumprir a lei, e humildemente olhar para Jesus Cristo, olhar para o Cristo crucificado e confiar. Eu creio que apesar de eu ser uma pessoa pecadora, eu posso ser o criminoso mais podre que existe, uma pessoa corrupta, mas se eu creio em Jesus Cristo e eu me arrependo e me coloco aos pés dele pedindo perdão, ali Deus me justifica por meio da fé, gratuitamente. Eu não preciso oferecer nada em troca de tudo que eu fiz de mal. Se bem que a gente, olhando a Bíblia, a gente vê como as pessoas, após o arrependimento, elas também procuravam corrigir os seus feitos, quando é possível, né? Mas não era isso que fazia com que Deus perdoasse elas, mas pelo contrário, por causa do perdão, então elas mudavam de vida. Conosco é a mesma coisa, né? Então, pessoal, eu quero agradecer muito que vocês participaram dessa nossa primeira experiência, primeira live. E agora eu gostaria que vocês colocassem aí pedidos de oração. Nós temos muitos motivos de oração, dúvidas também, se alguém quiser tirar depois, mandar em mensagem particular, fiquem à vontade para colocar. Depois eu vou tentar colocar esse estudo no YouTube também. Mas agora a gente vai para o nosso momento de oração. Então vocês podem mandar pedidos de oração. Tem pessoas da nossa comunidade sendo afetadas pela pandemia, tem pessoas que foram afetadas pelo ciclone. Temos muitos motivos de oração, temos motivos de gratidão também, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Enquanto vocês vão mandando aí embaixo os pedidos de oração, eu vou colocar um hino para vocês. Esse hino já foi ao ar no último culto gravado que a gente colocou no domingo, que o Jason tocou para nós, mas a letra desse hino fala justamente disso que nós aprendemos aqui nesta carta de Paulo. Chama Justiça e Sangue de Jesus.
Então eu convido vocês a ouvirem, a cantarem junto nesse hino, e enquanto isso vão mandando também os pedidos de oração. Justiça e sangue de Jesus, vestes de honra, minha luz, são a defesa e alento meu, levo-os comigo para o céu. Quando em tristeza e provação, vou bem seguro em sua mão. Cristo me pode bem valer, por sua morte de viver. Enquanto aqui eu estiver, por sua graça vou viver, testemunhando a sua cruz, justiça e sangue de Jesus. Quando humilde aqui desceu, veio em resgate ao povo seu, desce humano e por amor a própria vida ofertou. Honra e glória ao nome teu, Filho unigênito de Deus. Tua piedade quer sempre nos venha sustentar. Então, pessoal, vocês ouviram aí o Jason tocando para nós esse hino que é um dos meus favoritos do nosso hinário, tanto pela melodia quanto pela letra dele, que é muito rica. E muitas pessoas aqui estão mandando pedidos de oração. Eu vou ler direto aqui dos comentários. Aqui a Gisela pediu pela sua família. O Antônio, meu cunhado, também está pedindo pela família. Isso é muito bom, porque eu também faço parte da família, né? A Karen também pedindo pelas pessoas que estão com Covid. Até na nossa comunidade tem pessoas com Covid, né? Eu não vou ficar citando nomes porque isso também expõe a pessoa, né? Então a gente não cita, mas que Deus cuide dessas pessoas e queira Deus que não seja, que a doença não se torne grave para elas, né? Por nossos governantes, nossas autoridades e pela nossa comunidade, a nossa igreja, né? Comunidade gasparense de maneira geral. A Jennifer aqui disse que foi muito bom o tempo de estudo. Obrigado, Jennifer. Um abraço para toda a família lá no Gaspar Alto. A Marina cita que o Nilson e o Ademir, o Nilson Ademir, na verdade, com câncer, e por todos nós que estamos vivos, né? Gratidão a Deus também, porque Ele tem nos poupado, tem nos preservado. A Julieta pede por ela e por seu marido. A Claudete pede pelos idosos, seus cuidadores também. Essa é uma função muito bonita e muito difícil também, a dos cuidadores de idosos, né? Pelas pessoas que lutam contra o câncer, são tantas, né, Claudete? E pelas famílias enlutadas também são muitas, né? A Odila pede pelas pessoas doentes da nossa comunidade, pela família dela, irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, pelos pastores da nossa comunidade. Obrigado, Odila. Eu, a pastora Sabina. Claudete também lembra dos nossos governantes, né?
A Gisela que agradece novamente. A Claudete pede para os nossos pastores, né? Lembrando de todos os pastores, né? Lá em Brusque, também o pastor Cláudio, o pastor Edélcio, e aqui eu, a pastora Sabina e todos os demais pastores, né? Nós agradecemos sempre as intercessões de vocês por nós, né? Por nossas comunidades, Igreja Luterana, todos os cristãos, né? Para que não esmoreçam também na fé nesse momento tão difícil, né? A Helena, ela pede aqui pelas pessoas que sofrem depressão e ansiedade. Bem lembrado, Helena, também são muitas pessoas que sofrem com esses problemas, né? Então nós queremos interceder por essas pessoas. A Claudete também aqui agradecendo pelo estudo. Então convido você para um momento de oração. Assim como você está na sua casa, junte-se a nós em oração. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento de aprendizado, de estudo da tua palavra. Senhor, tu sabes que momento difícil que nosso país vem atravessando, que nossa igreja vem atravessando, que nossas famílias vêm atravessando. Nós queremos clamar a Ti, principalmente pelos motivos de saúde. Eu quero citar aqui todas as pessoas que pediram por sua família, a Gisela, o Antônio, lá minha família toda lá em Mafra, Rio Negro. Eu quero citar também a Julieta e o seu marido, Senhor. Queremos lembrar de todos os idosos das nossas famílias, também a família da Odila. Senhor, que Tu estejas com Teu Espírito Santo, dando forças a cada uma dessas pessoas, Senhor, e a cada uma dessas famílias, para que se mantenham unidas, para que Tu protejas elas também desse perigo, deste vírus. Nós queremos também lembrar, Senhor, dos nossos governantes, autoridades do nosso país, que Tu ilumines eles, Senhor, independente de quem nós gostamos ou não gostamos, mas nós todos estamos também nas mãos deles. Por isso nós pedimos, Senhor, que Tu ilumines, que cuides de cada um deles, também daqueles que estão afetados pela Covid, que o Senhor cuide deles e ilumine para que façam um bom governo, para que tragam soluções também para os problemas do nosso país. Te pedimos pela nossa comunidade, que o Senhor fortaleça na fé, tanto aqui em Gaspar, quanto lá em Gaspar Alto, Senhor. Te pedimos pelas pessoas afetadas, também na nossa comunidade temos pessoas, Senhor, com a Covid. Senhor, te pedimos que não haja reações complicadas nessas pessoas, que aqueles que não estão contaminados possam ser poupados e aqueles que estão com o vírus possam se recuperar o mais breve possível, Senhor. É o que nós pedimos por nossa comunidade, Senhor. Também pedimos pela vida do Nilson Ademir, pelo motivo de doença, e tantas outras pessoas que sofrem com o câncer, pessoas que sofrem ansiedade, depressão. Apesar de tudo, Senhor, apesar de tudo de difícil que nós estamos enfrentando, Senhor, nós queremos reconhecer a Tua bondade, a Tua gratidão. Também em nossa comunidade, Senhor, o milagre da vida acontece, crianças nascendo, pessoas encontrando o caminho de Deus, encontrando a Tua santa palavra. Ainda que distantes fisicamente, nós podemos nos encontrar em estudo, em oração. Por tudo isso nós Te louvamos, ó Pai. E todos os demais motivos que passam em nosso coração, nós queremos entregar a Ti através da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, o nosso Pai Celestial, esteja, como nós pedimos agora na oração do Pai Nosso, nos livrando do mal da Covid, das consequências difíceis que o país também vai enfrentar na economia, nos livrando do mal, do ódio. Que Deus nos ilumine com a Sua palavra e Ele nos dê a Sua força. Eu quero deixar um abraço muito forte aqui a todas as pessoas que acompanharam aqui, que estão agradecendo pelo estudo. Pessoal, a gente agradece se vocês colocarem também sugestões para o próximo estudo. O que não foi tão bom nesse, que poderia ser diferente no próximo? Quais os temas que nós poderíamos acompanhar no próximo estudo bíblico? Tudo isso é muito importante para nós, esse retorno, esse feedback. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado por vocês terem nos acompanhado. Que Deus abençoe as comunidades de Gaspar, do Gaspar Alto, todos os nossos membros.
e também todas as pessoas que nos acompanham, nossos familiares, tenham uma noite de descanso tranquilo, guardados e abençoados na palavra de Deus. E assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.